E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou começar um quadro novo, que é o Diário de um Cronista. Roda a vinheta e depois eu explico mais pra vocês. Bom, lembra que no primeiro vídeo ali de volta do canal, eu tava falando pra vocês que eu ia começar a falar um pouquinho mais da doença que eu tenho, que sempre que eu falo pras pessoas, eu tenho doença de Crohn, as pessoas olham pra mim e ficam tipo, o que esse menino tem? O que ele é? Ele é louco? Eu vou pegar essa doença, que não sei o que. E não, doença de Crohn nada mais é do que uma infecção no intestino. Então não tem como eu passar pra você. Isso é uma doença crônica, eu já nasci com isso, só que ela foi sendo desenvolvida e apareceu só de 4 anos atrás. E a partir daí eu tô fazendo um tratamento, tá tudo certo comigo. Tô me recuperando aqui, tô super de boa, tô quase curado. Não estou totalmente curado, porque essa doença não tem cura. Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês não ficarem mais confusos, né? Tem vários tipos de doença no intestino. Tem algumas que tem cura, tem outras que são crônicas, que não tem cura por enquanto. Mas tem pesquisas pra desenvolver remédios novos, pra desenvolver a cura. E enquanto a minha não tem, só me resta esperar e ficar fazendo um tratamento. A doença de Crohn nada mais é do que uma infecção que ela fica na parede do intestino. E com isso, você começa a sentir muita dor. E ela é parecida com uma outra que eu não lembro o nome, só que tem uma que você tem que parar de tomar e comer tudo que possui lactose, que foi a primeira coisa que pensaram que eu tinha, que era alergia à lactose. E não era isso. E como os médicos aqui da minha cidade nunca tinham ouvido falar ou nunca estudaram sobre isso, eles sempre falaram que eu tinha uma doença tal, e nunca era essa doença. Chegaram a falar até que era frescura de adolescente, porque eu comia bastante lanche de McDonald's, e adolescente tem esse tipo de frescura, e que era a fase que ia passar. Até aí, tá, a gente não acreditou nisso, porque é impossível uma pessoa sentir dor e ser frescura de adolescente, né? Mas o que a gente podia fazer? A gente não podia fazer nada, porque a gente não tinha médico. A gente não tem médico na família, a gente não tem formação em medicina, então a gente não faz a mínima ideia do que são as doenças. E eu nunca tinha ouvido falar em doença de Crohn, até que, com essa doença, acabou gerando um abscesso. E o abscesso nada mais é do que uma bolinha de pus, vamos dizer assim. Uma bolinha de pus que criou no meu corpo, numa parte do meu corpo. E essa bolinha de pus ia crescendo cada vez mais por causa da infecção. E aí meu irmão falou, não, vem pra São Paulo, vou levar você num médico aqui em São Paulo, algum especialista, porque não é possível você ir em vários médicos e nenhum médico descobrir qual é a sua doença. E aí eu acabei decidindo ir pra São Paulo, fui no meu médico lá, o Dr. Ricardo Barbucci. Obrigado, Deus, por colocar esse médico na minha vida. E ele falou, você tem doença de Crohn, mas eu não vou te confirmar isso, eu vou pedir uns exames. E esse seu abscesso, ele tá muito grande, ele tá quase entrando na sua corrente sanguínea. E se você esperar mais um pouco, você pode morrer. Quando ele falou, se esperar mais um pouco, você pode morrer, como que eu fiquei tipo, mano, eu vou morrer, eu não tenho mais o que fazer. Aí ele ligou pra um parceiro dele lá também, que é outro médico, é o Dr. Henrique Perobelli, lembrei o sobrenome dele, que também foi Deus que colocou no caminho. Eu fui fazer uma consulta com ele, e aí ele falou assim, então, Gabriel, esse abscesso, ele tá muito grande, você precisa fazer uma cirurgia, tipo, agora. Senão você corre o risco desse pus entrar na sua corrente sanguínea, e se entrar na sua corrente sanguínea, ele vai afetar todos os seus órgãos e você pode morrer. Aí, tipo aquela música, meu mundo caiu, sabe? Eu comecei a chorar dentro do consultório, minha mãe começou a chorar, meu irmão começou a chorar, tipo, todo mundo chorando ao mesmo tempo. E aí o médico falou, a gente não tem o que fazer, você tem que operar, senão você já era. Ele não falou já era, né? Ele falou numa palavra mais confortante, assim. Mesmo sendo uma situação bem ruim. E aí, como não tinha outra escolha, eu acabei sendo operado lá em São Paulo mesmo. E
agora tá tudo certo. Aí depois, quando eu saí, eu fiquei na recuperação, né, do abscesso, porque eu tava com dreno e tal, aquela coisa chata. Fiquei quase 1 ano com aquilo. E aí a minha mãe me levou pra fazer os exames. E eu fiz os exames, levei lá no médico, ele falou: Gabriel, você tem doença de Crohn. E essa doença, ela não tem cura, você tem que fazer um tratamento. E como você já teve um abscesso, se a gente não começar um tratamento imediato, você pode ter outro abscesso. E não é isso que eu quero pra você. Então, a gente vai começar o tratamento agora, vou passar o remédio aqui pra você. Você vai no AME, que eu não sei se vocês sabem, mas é um negócio de médico do governo, que você vai lá e pega o medicamento de graça. E todo mundo que tem uma doença crônica tem direito a um medicamento de graça. Então ele me passou esses remédios, eu fui lá, peguei e comecei a fazer infusão, que é com infliximab, que eu faço na... Não sei se eu posso falar, não vou falar, então... que eu tentei gravar a minha infusão, falaram que não podia, por causa dos direitos lá de médico e blá blá blá. E aí não vou citar nomes aqui também. Mas o povo da clínica também são muito bons comigo, eles me ajudaram desde o começo, falando que eu ia conseguir passar por isso de boa, tranquilo, tchururu. E agora eu estou aqui! E essa doença, ela tem uma coisa muito ruim, ela pode estar tão normal, tão tranquila, que se acontecer alguma coisa que você fica nervoso, se você fica ansioso, se você fica... sei lá, qualquer esse tipo de sensação que acontece com você, ele acaba mexendo com o seu intestino. E aí você começa a sentir umas dorzinhas. Só que isso faz parte da doença, entendeu? Quando você fica mais ansioso, nervoso, ele ataca mesmo o Crohn, a gente não pode fugir disso. Mas do contrário, você consegue viver tranquilamente. Não passa pra ninguém, não passa, eu toquei em você, você tá com Crohn. Não, não é assim. Então podem ficar tranquilos, tá? Porque eu não vou passar Crohn pra vocês. Então quando eu falar que eu tenho doença de Crohn, ou qualquer outra pessoa que você conheça e vire pra você e falar eu tenho doença de Crohn, ela não vai passar o Crohn pra você. Então você não precisa ficar preocupado. E um dos efeitos colaterais da doença de Crohn, por ela ser no intestino, se você começa a sentir muita dor na região aqui do abdômen, né? Essa região aqui debaixo do intestino. E se ela estiver atacada, você vai ao banheiro várias vezes por dia. Você não consegue controlar isso. Então, você pode não ter nada dentro do seu intestino. Mas por ela estar atacada, você acaba indo ao banheiro várias vezes por dia. Eu conheço gente que não segue o tratamento à risca. Tem amigos da minha mãe também que descobriram que tem doença de Crohn e não seguem o tratamento à risca. E eles começam a sentir muita dor, eles não conseguem sair de casa por ir várias vezes ao banheiro. E por ir várias vezes ao banheiro acaba machucando o intestino. Então eles começam a sangrar. Por isso que se você tem doença de Crohn, você tem que começar um tratamento, tipo, urgente. Porque é a sua vida. Por mais que seja no intestino, isso pode te matar. Porque o Crohn, ele vai corroendo a parede do seu intestino e se corroer, as fezes, elas saem do intestino, vai pro teu corpo, espalha e você pode morrer. Então, não tenha vergonha de falar que você tem doença de Crohn, porque ter doença de Crohn não é motivo de vergonha, mesmo que as pessoas te olhem estranho. O problema é das pessoas, elas não sabem o que passa com você. Então, se você sente alguma dor no intestino, ou qualquer tipo de dor no seu corpo, procura um médico, procura um especialista, porque não é normal você sentir dor. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho pra vocês. Eu sei que eu dei uma enrolada, eu falei de uma coisa, depois voltei pro mesmo assunto. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem fazer aqui nos comentários ou me chamem nas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui embaixo e na descrição do vídeo. Eu costumo responder todo mundo. Mas caso demore um pouquinho, não ficam preocupados, porque eu vou responder. É que eu demoro às vezes pra responder, porque eu tenho preguiça. Mas eu sempre procuro responder todo mundo. E eu vou continuar falando aqui no canal sobre a doença de Crohn, pra vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, que dá pra ser controlado, dá pra você viver uma vida normal. E é isso aí. Fui!